E hoje eu senti no coração de a gente falar um pouco mais sobre essa geração ressuscitada, sobre a geração que estamos vivendo hoje, uma geração que precisa ser liberta, uma geração que precisa ser liberta da morte. A morte rondando corações, vidas e famílias, lugares, um cativeiro, aprisionando pessoas, mente, coração, famílias, impedindo pessoas e famílias de andar, caminhar, funcionar, de ser prósperos. E Deus tem falado aos nossos corações esses dias que Deus, Ele nos fez livres, mas algumas pessoas ficou tanto tempo presa, tanto tempo escrava, que a hora que o Senhor liberta, a pessoa não sabe ser livre. Ela ainda tem uma mente aprisionada, ainda tem um corpo preso. É uma pessoa que acostumou funcionar, até esses dias eu disse, funcionar quando alguém fala alguma coisa, quando alguém manda, né? Faça isso, faça aquilo, faz aquele outro. E aí a pessoa funciona. Quando a ordem para ser falada, a pessoa paralisa, porque ainda é uma mente presa, escrava, mente escrava. E nós precisamos orar para que essa mente escrava ela caia por terra, porque o Senhor nos libertou. Amém? No livro de João, capítulo 8, eu estou com a garganta bem arranhando hoje, mas vamos lá. João capítulo 8, no versículo 36. João 8, 36. Amém? João 8, 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, glórias a Deus. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele aí: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora olhe para ele com um olhar de profeta e fala para ele: o Filho já te libertou, seja livre. Amém? Nós precisamos ser livres. Aleluia. Nós precisamos nos desarmar, ser livres. O sangue de Jesus já nos libertou. O sangue de Cristo já nos libertou de prisões. Nós precisamos entender isso e colocar isso na nossa mente e nosso coração. Nós somos livres. Deus nos trouxe liberdade. Jesus nos trouxe liberdade. Nós precisamos nos livrar desse pensamento escravo, dessa mente escrava. Essa mente do Egito, essa mente que Faraó colocou sobre essas pessoas, aonde havia muitos escravos. E quando Deus dá uma ordem para que aquele povo fosse liberto e saísse daquela escravidão, mesmo depois que foi liberto, mesmo depois de vendo milagres acontecendo diante de teus olhos, mesmo vendo o mar se abrindo, mesmo vendo águas brotando da rocha, mesmo vendo carne descendo do céu, maná, mesmo vendo tudo isso, ainda a mente escrava, ainda a mente ficava com saudade do Egito, ficava com saudade do mundo, ficava com saudade do passado, porque no passado tinha isso, tinha aquilo. Sabia que tem umas coisas que é até interessante. Segundo a história, lá no Egito tinha cerveja, sabia? E é uma das coisas que aquele povo tinha saudade. Era uma das coisas. Eles lembravam das verduras, dos pepinos, mas também lembravam da cerveja que tinha naquele lugar.
Aí eles ficavam toda hora, mas você tirou nós daquele do Egito, nos tirou de lá para morrer. Sabe, irmãos, que Deus fala no meu coração, pessoas que andaram muito tempo presas, aprisionadas, presas com bolotas, sabe aquelas bolas de... Já viu aqueles desenhos que tem uma bolinha com uma corrente, e a pessoa quer andar e não consegue, e daí tem que ficar carregando, né? Andou muito tempo assim, daí quando se tira essas correntes, parece que as pernas já não sabem andar mais, precisa aprender a andar, fica com medo de andar. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo o ano passado. Eu fiquei muito tempo dentro dessa cidade, e o máximo que a gente fazia, Paranaguá, Guaratuba, e lá de vez em quando Curitiba, mas era só que daqui para o centro para cá, daqui para o centro para cá. Quando dava uma viajada, era para atravessar o mar, chegar em Guaratuba. Quando era muito, ia para Paranaguá. Passamos muito tempo nesse ciclo. E aí um dia fui me chamado para fazer uma escola de cordeiro, lá em Mogi das Cruzes, quase 700 quilômetros daqui. E aí quando nós pegamos a estrada, quando eu já estava na estrada, no caminho, para lá da metade, o meu coração e a minha mente começou a dizer para mim, o que eu estou fazendo? Cara, por que ir tão longe? Aí começou a me dar medo da estrada, medo do lugar. Falei, agora eu vou ter que chegar até lá e depois ainda vou ter que enfrentar toda essa estrada de novo para voltar. A minha mente pequena, escrava dessa cidade, medo de não conseguir voltar por perigo da estrada, perigo de acidente, perigo disso, perigo daquilo. E eu me vi desta forma. Eu até pensei, será que isso é mais ou menos o que alguém que tem ansiedade sente? Eu me senti ansioso naquela viagem. E aí eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu não aceito esses pensamentos. Eu estou indo para buscar conhecimento. Eu estou indo para fazer a tua obra. E eu não sou preso, eu sou livre. E comecei a orar ao Senhor. E consegui ir tranquilo e voltei tranquilo. Mas confesso que eu tive essa luta. Por que eu estou te contando isso? Porque é exatamente isso que acontece quando você fica muito preso a algo. Quando você fica muito preso a lugares. Você fica aprisionado. E o teu corpo e a tua mente acha que você não vai mais conseguir viver sem aquilo. Deus me livre se dá uma distanciada. Deus me livre ficar um pouquinho longe. Porque a distância parece que causa medo. Mas na verdade Deus trouxe liberdade para mim e para você. Somos livres. E Ele nos guarda. Deus nos guarda de toda situação. Não temos o que temer. Nós estamos debaixo do poder e do sangue de Cristo. Eu estou dizendo esse testemunho para você entender o que acontece com uma mente presa, aprisionada, escrava. Quando as portas se abrem para que ela voe, para que ela busque, para que ela se encha da presença de Deus. Porque nós cristãos, nós evangélicos, nós somos como o mundo desenha, pessoas presas, pessoas que não podem isso, não podem aquilo, com pessoas chatas. Não, nós somos pessoas alegres. Nós dançamos na alegria na presença do Senhor. Nós saltamos e pulamos. Nós temos a alegria do Espírito Santo. E nós precisamos usar e saber disso. E repreender todo aquele pensamento do mundo. Mas lá no mundo parece que tinha mais alegria. Mas lá no mundo parece que tinha mais isso. Parece que tinha mais aquilo. Esses dias, conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim: parece que quando eu tomava umas, eu vivia alegre. Eu falei, lógico que vivia anestesiado, cara. Você não via o boleto do outro dia, você não via os filhos pedindo comida, não via a esposa passando dificuldade, não vê nada. Não vê nada, anestesiado. Alegria, né? Que beleza. Alegria é dor de cabeça no outro dia, né? Mas a anestesia é tão boa, né? Vamos, aspa, que a dor de cabeça é de menos. O que importa é ficar preso, acorrentado. Você viu como é que nós éramos presos, acorrentados, achando que essa prisão é boa,
achando que eu não vou conseguir mais viver longe disso, eu não vou mais conseguir viver sem isso. Deus abrindo uma porta enorme diante dos nossos olhos, Deus falando assim: olha, eu quero tirar você desse lugar de prisão e te colocar com uma porta extraordinária diante dos teus olhos. Eu quero te fazer mais que vencedor, eu quero te fazer próspero, eu quero fazer que você sinta alegria de fato. Alguns de nós ainda não experimentou alegria, porque o Espírito Santo ainda não vos visitou de tal forma. Quando o Espírito Santo te visitar de tal forma, aí você vai entender o que é ser alegre, feliz e satisfeito com a presença de Deus, a alegria da salvação. Quando você pensar na tua alma, no teu espírito, e saber que se Jesus voltar agora ou amanhã, você está salvo, essa é a alegria que não tem dinheiro que pague. Deus, Ele quer nos libertar dessa prisão. O mundo não, o mundo fala para nós que não pode. Fique preso. Se você não fizer, quem vai fazer? A igreja não vai fazer por você, é isso que nós escutamos. A igreja não vai fazer por você, teu pastor não vai fazer por você. Se você não for atrás, se você não correr atrás, o mundo ele fica querendo nos colocar de novo à prisão. O mundo quer que nós sejamos presos. E aí a coisa parece igual eu falei ontem. As pessoas são boas para romantizar as coisas. E aí nós começamos a lutar causas próprias, mas romantizando. E aí nós falamos, colocamos um bom argumento, né? Mas é minha casa, mas é minha família, mas é meus filhos, mas é isso, mas é aquilo. Deus sabe todas as coisas, Ele tem que entender. E dessa forma nós vamos distanciando e voltando a ser preso, sendo que Deus quer que nós sejamos livres. Ele nos fez livres, Ele não morreu na cruz à toa, Ele morreu na cruz para que eu e você fosse livre. E é por isso que nós estamos aqui. E livre, irmão, quando eu falo livre, não é que você tem que ficar pulando de lugar em lugar ou de coisa em coisa. Livre, que eu estou dizendo, que você pode, cada dia mais você pode buscar, você pode alcançar um estágio a mais em Cristo. Você não precisa de ficar preso. Você não está mais preso. Você não é mais dependente de certas coisas. Você não é mais dependente de certas coisas. É igual uma pessoa viciada no álcool e no cigarro. O que a gente escuta? Ah, mas você não sabe como é que é ficar sem isso. Eu não consigo. Não é verdade? Eu não consigo. Sabe por quê? Porque o espírito de Faraó do Egito está falando: cara, fica preso aqui, fica preso a isso, fica preso a essa situação, fica preso porque fica confortável. Todo dia você vai fazer aquilo que a tua carne quer, e você passa a tua vida toda nessa prisão, preso, acorrentado. Engraçado que essas correntes do diabo, elas são invisíveis, mas ela vai enrolando as pessoas de uma tal forma que chega uma hora que quando ela pensa em querer, ela já não consegue nem se movimentar mais. Ela não consegue mais dar um passo, porque agora ela é dependente daquilo e não consegue mais viver sem aquela situação. Esse é o mundo, porque o mundo jaz o maligno, o mundo quer nos matar. O projeto é matar, roubar e destruir. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar e roubar e destruir nossas vidas. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas e conheço pessoas que estão aprisionadas a vida toda, não avançaram, não cresceram, não produziram, e ainda continua presa, aprisionada, e ainda com a mesma fala: eu não consigo, eu não consigo. Agora eu quero te falar uma coisa: um Deus que criou céus e terra, um Deus que formou você e a mim com a imagem e semelhança dele, Deus que colocou o sopro de vida em nós, você acha que Ele não pode te libertar dessa prisão? Você acha que Ele não pode tirar você dessa situação? Você acha que Ele não é capaz de fazer? O problema é que nós estamos acomodados muitas vezes em certas situações, e nós temos medo de dar um passo, temos medo de mudar, temos medo de verdadeiramente sair desse lugar que parece seguro.
mas está te aprisionando e te levando para a morte. Amém? Você está entendendo? Mente de escravo. Você veja bem que é um negócio que veio lá de trás, né? Veio lá de trás. Moisés foi levantado para libertar o povo escravo, tirar do Egito, levar para a terra prometida. Ontem o texto que eu falei foi de Josué. Josué, sucessor de Moisés. Agora Josué, toda aquela geração daquelas pessoas, olha que incrível, irmãos, como é que pode? Deus libertou milhares de pessoas do Egito para entrar na terra prometida. O caminho era de 40 dias. O caminho era de 40 dias andando. Sabe o que aconteceu? Pela teimosia, pela mente escrava, por toda hora querer voltar atrás, o caminho de 40 dias virou 40 anos. 40 dias virou 40 anos. Vocês entenderam? Uma mente escrava faz, Deus fala, vou libertar você está preso, está aprisionado, agora eu vou levantar uma pessoa e vamos libertar todo esse povo. O caminho é de 40 dias, vocês já vão chegar na terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Mas a teimosia, a saudade do Egito, a murmuração, fez o caminho de 40 dias virar 40 anos. 40 anos andando no lugar. Por que, pastor, 40 anos? Porque enquanto aquele povo não entendeu que eles eram livres, eles não poderiam entrar, não poderiam receber a promessa. Enquanto eles não entendessem que eles verdadeiramente eram livres, eles não podiam receber a promessa. Sabe o que aconteceu? Foi necessário que toda aquela geração morresse, e os filhos deles, que cresceram, eles entraram na terra prometida. Ontem, quando eu falei que Josué chegou no Jordão, pisou nas águas com os sacerdotes, e o Jordão abriu, Josué era sucessor de Moisés, já era uma nova geração, porque a primeira geração não entendeu, morreu escravo, morreu com a mente escrava. E agora uma nova geração, uma geração ressuscitada agora, uma nova geração, com a mente, com Josué, eles entram na terra prometida. Sabe o que eu vejo aqui? Uma pessoa que não se permite ser liberto, não se permite sair daquele local que parece seguro, mas que vai levar à morte, corre um risco enorme dos anos se passarem. Eu já disse isso e vou tornar a dizer, dos anos se passarem, você comeu um maná diário, porque Deus é misericordioso, Ele não vai deixar você morrer de fome. Então o maná Ele vai mandar para cada um de nós. Corre o risco de você comer um maná diário, mas vir uma nova geração crescer e fazer aquilo que era para você ter feito, entrar em lugares que era para você ter entrado, fazer coisas que era para você ter feito. Então, meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você: quantos anos já se passaram diante dos teus olhos, e quantos anos mais você vai esperar para que você reaja, para que você entenda que você é livre? Se o Filho vos libertar, você verdadeiramente vós sois livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sois livres. O Filho, louvado seja o nome do Senhor, Cristo Todo-Poderoso, Ele já nos fez livres, já nos fez livres, e nós podemos ser libertos, nós podemos ter uma nova vida, nós podemos ter alegria, amém? Então, irmãos, essa mente escrava, aprisionada, cativa, repreende isso, irmãos, repreende isso. Deus pode mudar a tua história, depende de você, depende de você. Qual que é a tua situação? Qual que é a tua dificuldade? Qual que é o teu vício? E quando eu falo de vício, todo mundo já pensa na cachaça, no cigarro e na droga. Talvez o teu vício é pornografia, talvez o teu vício seja mulher, talvez o teu vício seja homem, talvez o teu vício seja sei lá o que for. Mas qual que é o teu problema? Qual que é a tua prisão? Em que o diabo tem te aprisionado?
impedido de você avançar e crescer? Qual é a área que você precisa ser liberto? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sois livres. O que eu preciso, pastor, então, para ser liberto? Reconhece Cristo como o único e suficiente sobre a tua vida, e dá um passo de fé para o Senhor, e diga para o Senhor: eu rejeito toda palavra escrava, toda imundícia lançada sobre a minha vida, e a partir de hoje eu quero uma nova vida, um novo tempo, uma nova história, e sendo assim a tua vida vai mudar de fato. Aleluia. Quando você olha aqui para frente, você está olhando para alguém que mudou de fato. E se você olhar para trás, para os lados, você vai ver um monte de gente que um dia entendeu e mudou de fato. Mas sabe o que o Senhor fala ao meu coração? Muitos de nós já mudamos e já estamos entendendo, mas alguns de nós ainda têm uma escravidão em alguma área. Louvando e adorando, e ainda não avança, porque ainda está escravo de alguma coisa. Para libertar o povo do Egito, e para que a morte não chegasse sobre a vida deles, Deus deu uma ordem para que eles matassem um cordeiro para cada família, marcasse as portas com sangue, para que quando o anjo da morte viesse, naquela casa que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não entrava e não matava. Para que nós fosse livre durante várias gerações. Esse sacrifício do sangue, ele seguiu de ano em ano. Um sumo sacerdote, de ano em ano, fazendo o sacrifício para que o povo fosse perdoado. E não ficando assim, chegou um dia que Deus olhou para o mundo e a maldade do mundo de uma tal forma, que a única forma para que nós pudéssemos ser livres era Ele, Jesus Cristo, descer do trono, se fazer num corpo pecaminoso igual o nosso, corpo pequeno, falho, sujeito ao pecado, na verdade, essa é a palavra certa, sujeito ao pecado, mas Ele decidiu ser santo, decidiu andar correto, decidiu viver uma vida correta. Sabe para quê? Para que através do sangue de Jesus, o sangue dele, esse sangue foi marcado mais uma vez, para que a morte não nos alcançasse, para que o pecado não nos alcançasse, e pelo sangue de Jesus nós somos livres. Amém? Pastor, mas se nós somos livres, então não preciso fazer mais nada. Eu preciso crer no sangue de Cristo, eu preciso crer no Senhor. Então é só eu falar eu creio? Não. O eu creio, ele é acometido de ação. Quando eu digo eu creio, eu faço. Quando eu digo eu creio, eu se movo. Quando eu digo eu creio, eu vou ter uma conduta diferente. Quando eu digo eu creio, eu sinalizo ao céu essa verdade. Quando eu digo eu creio, eu respeito. Quando eu digo eu creio, eu santifico. Quando eu digo eu creio, eu amo. Quando eu digo eu creio, eu sou generoso. Quando eu digo eu creio, eu sou rico em misericórdia, porque aquele que age com misericórdia receberá. Com a mesma medida que me disse, será a mesma medida que será medido. Então quando eu digo eu creio, eu oro. Quando eu digo que eu creio, eu busco. Quando eu digo eu creio, eu sirvo. Quando eu digo eu creio, eu faço a vontade do Pai e não mais a minha, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando eu digo eu creio, eu preciso sinalizar ao céu que é essa verdade. E não basta eu falar eu creio, não basta eu dizer eu aceito, não basta eu dizer o sangue de Jesus me livrou, mas eu preciso sinalizar para o céu que de fato eu creio nessa verdade. E assim nós somos livres, e assim nós vamos viver na presença do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus quer fazer um milagre na tua casa, na tua vida e na minha vida. Todos os dias nós lutamos, todos os dias nós estamos lutando para vencer. Todos os dias, como diz o louvor, todo dia o pecado vem,
Todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Você acha que Jesus não foi tentado? Ele foi tentado, mas ele venceu, morreu, e pelo sangue dele, hoje nós somos livres. Nós precisamos aprender a ser livre e entender essa liberdade. Precisamos aprender a ser livres e entender essa liberdade. Amém? A graça é um favor imerecido. A graça nos alcançou, mas eu preciso me comportar diante do Senhor, não como escravo, mas como livre. Sabe o que é o mais legal? Que Deus não quer que você louve, nem adore obrigatoriamente, porque alguém está dizendo. Ele espera um louvor genuíno de dentro de você. Isso é ser livre. Você louva porque você quer, você está aqui porque você quer, você busca o Senhor porque você quer. Você tomou essa decisão, e por essa decisão Deus ele traz coisas maravilhosas para você. Por essa decisão Deus muda a tua história e a minha história. Por essa decisão, sabe, irmão, chega de ficar escutando o conselho do ímpio, chega de ficar andando na roda do escarnecedor. Chega. O ímpio só tem conselho ruim. O ímpio só fala: separa, para, sai, vai. Ou se não fala só mais uma. Não é verdade? Não é assim que o ímpio faz? Você fala assim: ó, cara, eu estou melhorando, estou mudando a minha vida, e eu quero uma mudança de verdade. Aí você encontra o teu amigo ímpio. O que é ímpio? Aquele que não crê, aquele que não está no Senhor. Aí teu amigo vai falar assim: cara, mas só uma, toma só uma, só hoje, só um pouquinho, não faz mal. Aí sabe o que acontece? Você se arrebenta todinho, porque você está escutando o conselho do ímpio. A Bíblia, eu falo para todo mundo: leia Salmos 1 todo dia, irmão. Todo dia, medita nele. A palavra fala para meditar de dia e de noite. Porque aquele que não escuta o conselho do ímpio, não se assenta na roda do escarnecedor, não se detém no caminho do pecador, mas antes medita na lei do Senhor dia e noite, esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, dará frutos na estação correta, suas folhas não murcharão, e tudo que tocar é abençoado. Você está entendendo? Sabe o que o texto está dizendo? Você que não dá ouvido para o mundo, você que está ouvindo a Deus, você que decide, porque o ribeiro está falando de Jesus. Ribeiro é o próprio Cristo, fonte de águas vivas. Quem beber dessa água jamais terá sede. O próprio Cristo falou. Então o ribeiro é Cristo. Então ele está falando assim: ó, se você não andar no caminho do pecador, não ficar escutando o conselho de ímpio, e nem ficar nas rodas dos escarnecedores, mas antes, em vez disso, você está perto de mim, ribeiro, Jesus, você fica perto de mim, você será como uma árvore plantada. Ele vai falar assim: você vai produzir fruto, você vai prosperar, você vai ser abençoado, tudo que você tocar vai ser abençoado, mas fica perto de mim. O Senhor está falando: ande comigo, pense comigo, acorde comigo, durma comigo. É o Senhor. Cada um de nós já fizemos coisas horrendas. Eu creio que cada um de vocês já passou por situações. Quantas coisas você já experimentou e foi capaz de fazer? Eu vou só para ver o que vai dar. Então o que custa você hoje? Fala assim: então eu quero ver se essa palavra é verdade, eu vou viver isso. Quero ver se vai dar fruto. Seja brabão assim, desse jeito com Cristo. Fala: Senhor, eu quero viver essa verdade, eu quero produzir fruto. A gente já experimentou tanta coisa. O que custa dar uma oportunidade para si mesmo? Porque para Deus, Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Se você mudar ou não mudar, o problema é meu e seu. Ele continua sendo Deus. O trono dele está estabelecido. Agora, quem precisa? Deus não precisa de mim nem de você. Quem precisa de Deus é eu e você. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Precisamos da presença dele. Precisamos dele. Ele não precisa de nós. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que Deus precisa, porque é para pregar, para louvar. Meu irmão, Ele quer você como instrumento. Se você se dispor e está disponível para o Senhor, Ele te usa. Mas Ele não precisa de você. Não precisa.
Porque se você não fizer, a Bíblia diz, escute bem, a Bíblia diz, se você não louvar, as pedras louvarão. A Bíblia diz, se você não louvar, as pedras louvarão. A Bíblia nos mostra, se você não profetizar, ele usa uma mula, um jumento para falar. Está lá no texto, usou mesmo para falar. Se você não prover, ele usa um corvo. A Bíblia diz que um corvo levava carne para Elias, para alimentar ele. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer? Deus usa quem quer, na hora que quer e do jeito que quiser. Mas Ele não precisa. Ele não precisa. Nós que precisamos dEle. Somos nós que precisamos dEle. Agora, lógico, você entender essa verdade, você entender que você precisa de Cristo, se colocar disponível ao Senhor, quanto mais você buscar, mais Ele vai te dar. Quanto mais você bater, mais vai se abrir. Quanto mais você for íntegro, mais o Senhor vai te encher. Quanto mais você ser correto, mais o Senhor vai te abençoar. E daí dá uma... Aí que acontece que muitos enchem igual pavão, porque daí quanto mais busca, mais vai, mais acontece. Aí chega uma hora que ele pensa que Deus que precisa dele. Se eu fizer, se eu pregar, se eu adorar, quando eu não estou, não acontece. Muito errado. Muito errado. Porque se você é muito usado, se você tem dons, e Deus tem te usado extraordinariamente, é porque você tem buscado, é porque você tem se colocado na brecha. Só que o dia que você não fizer, Deus levanta outro e faz. O dia que você não estiver, Deus coloca outro e faz. E faz. A obra não vai parar por causa de mim, irmãos. Se eu hoje falar assim, ó, cansei dessa igreja, estou indo embora, Deus levanta outro. Vocês estão entendendo? Então seja livre. Na liberdade do Senhor, decida viver com Ele. É uma decisão. Deus, quando Jesus morreu na cruz, Ele traz uma condição. Uma condição, olha, agora vocês são livres. Agora o sangue de Jesus alcançou vocês, a graça alcançou vocês. A morte não tem mais poder sobre a vida de vocês. Só que é o seguinte, é vocês que decidem. Vocês que decidem. Vocês querem estar no Senhor? Quer estar em mim? O Senhor dizendo, você quer estar em mim? Então todas as coisas, as promessas, as bênçãos, elas vão te alcançar. Elas vão funcionar. Você não quer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode viver a tua vida da forma que você quiser. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Só que daí você não vai ter a salvação. Você não vai estar no Senhor. Aí o Filho não tem como nos libertar. Porque a Bíblia fala que enquanto nós não reconhecemos Ele como único e suficiente, nós não somos filhos dele. Nós se tornamos filhos a partir da hora que nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, como nosso Pai, como nosso Salvador. Amém? Deus quer fazer tantas coisas em nossas vidas. Sabe, tanta coisa Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mudar assim extraordinariamente as nossas condições. O problema é que muitos de nós ainda estamos cativos e presos em coisas, pessoas e situações. Mas hoje o Senhor quer libertar você. Hoje o Senhor quer trazer liberdade sobre você. Hoje Deus quer mudar a tua vida. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, se você conseguir mensurar e entender aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia está dizendo, vocês não têm ideia. Sabe o que é o problema? Que nós ficamos presos nesse mundo. A nossa mente escrava ainda desse mundo. E tudo que nós fazemos gira em torno desse mundo. Nós precisamos desligar desse mundo.
E aí o Espírito precisa agir para que você, com olhos espirituais, entenda a verdadeira morada que já está preparada para nós, a verdadeira cidade que está preparada para nós, e uma verdadeira vida. Porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. A morte não é o fim de todas as coisas. Na verdade, a morte é o começo de todas elas. Mas isso é para quem crê. Isso é para quem está em Cristo. Não é difícil dizer não para as coisas do mundo, irmãos. Não é difícil. Sabe, eu vou finalizar com um testemunho de um irmão, que ele falou. Nós ganhamos um casal para Jesus, e eles tinham um problema assim com droga, assim, muito ao extremo mesmo. Vocês podem pensar assim que uma pessoa é capaz de fazer para conseguir droga? Onde a tua cabeça conseguir chegar aí, é onde esse pessoal conseguia fazer. E aí um dia a gente se encontrou por acaso, começaram a frequentar e foram libertos. E a gente batizou esse pessoal. E aí um dos amigos um dia presenciou um deles falando: nossa, mas é difícil ser cristão, é difícil ser crente, é difícil ir para a igreja. Essa pessoa falava: é difícil, mas é difícil, meu Deus, como é difícil. Aí esse rapaz olhou para eles e falou assim: difícil? Sabe o que é difícil? Ele falou: difícil é você pular um muro da tua casa de madrugada. Difícil é você andar pelas ruas, pelas biqueiras, há perigo. Difícil é você pegar coisa da tua casa, trocar por droga. Difícil é você vender teu corpo para droga. Difícil é você andar escravo da cachaça, do cigarro. Isso é difícil. Servir a Cristo é fácil, porque Ele não te cobra nada. Ele só quer te ver feliz. Você entendeu, irmãos? Quantas pessoas você já conheceu dessa maneira? Pessoas que mentem e acreditam na sua própria mentira. Pessoas escravas. Pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa. E aí dizem: é difícil ser cristão. Cara, é difícil viver nessa vida. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque nós estamos lutando para mudar isso. Nós queremos abraçar essas pessoas e dizer para cada uma delas: nós estamos com você. E tirar essa mente escrava, tirar o Egito dessa pessoa e falar: cara, Deus já pagou um preço por você, você é livre. Para de ser preso, para de ser escravo. Amém? Você crê, irmãos, que Deus pode fazer isso? Nós contamos com a tua busca. Eu conto com você entender isso. Sabe qual que é a minha expectativa? Lembra que eu falei que quando eu digo que eu creio, eu sinalizo ao céu que eu creio, não é verdade? Como que eu sinalizo? Falando de Jesus para as pessoas. Falando do que Jesus está fazendo na minha vida. Deus está fazendo alguma coisa? Olha para o irmão do lado e pergunta para ele: Deus está fazendo alguma coisa por você? Deus está fazendo um milagre na tua vida aí? É. Agora pergunta para ele: quantas pessoas você falou essa semana sobre isso? Para quantas pessoas você testemunhou daquilo que Deus está fazendo na tua vida? Mas nós dizemos que cremos no Senhor. Ué, mas se eu creio, por que eu não compartilho com outras pessoas? Por que eu não trago pessoas? Por que eu não ganho pessoas? Por que eu não falo para as outras pessoas? Deus, Ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Vamos pôr de pé? Pode aumentar lá para nós ouvir um pouco esse louvor. Aleluia! Bota mais som aí, mano.
mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Oh, Senhor, eu nasci para te chamar de Pai, andar ao seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Ser vivo, obediente. Olha só. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem. Oh! Todo dia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Aleluia. Escolha Deus nessa noite. Escolha Cristo nessa noite. Aleluia. Irmãos, eu quero fazer uma oração. Pode deixar tocando. Eu quero fazer uma oração. E a pergunta, eu não vou perguntar se você quer aceitar Jesus, eu quero perguntar se você quer dar uma oportunidade para você mudar a tua vida. Porque quando a gente fala que quer aceitar Jesus, que coisa estranha, né? A gente aceitar Jesus? Condição estranha. Na verdade, Jesus tem que nos aceitar. Então a pergunta hoje, tem alguém aqui na igreja que queira mudar a sua vida, entregar a sua vida para Cristo, e para que o Senhor, sabe, dá uma oportunidade para si próprio, para que uma mudança extraordinária aconteça na tua casa, na tua família? Tem alguém? Levanta a tua mão. Aleluia. Vem aqui na frente, quero orar por vocês. Aleluia. Aleluia. A igreja fica feliz essa noite. Aleluia. Deus quer fazer algo extraordinário na vida desses homens, nas nossas vidas. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nessa noite eu quero orar por a vida desses dois homens, Pai. Hoje, Senhor Jesus, eles estão dando uma oportunidade para si próprios, para uma mudança radical de vida, para que a Tua palavra, para que o milagre do Senhor chegue na casa deles, na família deles, na vida deles. Pai, que no Senhor uma mudança, Senhor, extraordinária sobre a vida deles. Pai, que no Senhor nesse momento, Pai, que eu lhe peço, escreve o nome deles no livro da vida. Escreve o nome deles no livro da vida. Em nome de Jesus. E o diabo não vai mais mudar isso. O diabo não vai mais tocar nisso. Porque eles são chamados e escolhidos da Tua parte. Esconde eles, Senhor Jesus, e não deixe o inimigo mais tocar, não deixe o inimigo escravizar. Pai, que tu faça, Senhor, eles livres nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: eu, nesta noite, aceito a presença de Jesus Cristo em minha vida. Diga: eu, nesta noite, entrego a minha vida completamente em Tuas mãos, Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, irmão. Melhor escolha da sua vida. Aleluia. Dá um abraço aqui, maninho. Deus abençoe, mano. Melhor escolha da vida. Me chama. Me chama, vem tentações. O que você vai fazer quando tudo isso acontece? Qual que é a resposta dá ao céu? Mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Eu escolho Cristo todo dia. Sim, Jesus. Irmãos, eu quero fazer mais uma oração só, para nós finalizar. Talvez exista alguma área da tua vida que você percebeu durante a pregação, que você ainda está aprisionado de alguma forma. Eu quero orar por você. Você que queira ser livre, você que queira avançar no reino. Se tiver alguém, eu quero que você venha aqui na frente. Eu vou orar por você. Se tiver alguém que sente que alguma área, alguma situação, conforme você vai ouvindo a palavra, você percebeu que, olha, realmente é verdade, sempre estou preso aqui, sempre estou preso ali, e eu preciso me libertar. Se tiver alguém, vem aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Se tiver mais alguém, pode vir, irmãos. Deus quer fazer um milagre hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a oração que eu vou fazer é uma oração enfesada, porque é cheia de fé. E eu creio que hoje a tua mente, o teu coração, a tua vida, ela vai ser liberta. Eu quero que você nesse momento feche teus olhos. Feche teus olhos e comece a dizer para Deus assim: Senhor, eu me desarmo. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu me esvazio. Vai falando para Deus: eu me esvazio. Eu já tentei tantas vezes, já lutei contra isso, mas eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado. Eu quero que o Senhor faça essa obra na minha vida. Começa a dizer a Ele, quando você diz isso para Ele, você está se humilhando a Ele, está dizendo: Senhor, eu não consigo mais, mas o Senhor pode. Começa a dizer para Ele: Senhor Jesus, nessa noite eu quero que o Senhor entre de fato. Tem coisas que eu quero fazer e não consigo, tem coisas que eu quero avançar e não avanço, e eu sinto que isso tem me aprisionado. Começa a deixar na cruz, deixa nos pés de Jesus, deixa no altar do Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, com a autoridade que o Senhor coloca sobre a minha vida, eu creio, Senhor, que esses homens e mulheres que aqui estão, que por algum motivo, Senhor, tem algo que tem aprisionado, tem prendido a vida deles, impedindo de avançar, impedindo de crescer, impedindo de ser prósperos, impedindo, Senhor, de ser alegres, impedindo de ter a paz do Todo-Poderoso. Eu dou uma ordem para que todo espírito de escravidão, todo espírito do Egito, todo espírito de faraólico, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bata em retirada da mente, do coração, das vidas, das casas, em nome de Jesus. Toda prisão agora seja quebrada, todo grilhão seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a receber o milagre do Senhor, começa a ser liberta agora, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua. Vem com teu fogo, vem com teu poder e começa a tomar conta das vidas aqui, Senhor. Começa a entrar na mente, desescraviza as mentes daqui, liberta as mentes, liberta os corações, liberta, Senhor, liberta, e verdadeiramente seremos livres, para que o Senhor libera um milagre agora, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, palavra contrária lançadas. Espírito maligno, hereditário que vem de geração, tentando tomar conta de vidas, de corpos, de mentes. Eu te dou uma ordem agora, você não tem poder sobre essas vidas que aqui estão. Não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre nossos filhos, não tem poder sobre nossa casa, não tem poder sobre o ministério, não tem poder, porque o sangue de Jesus nos livra de todo pecado, e nos livra de todo mal, e nos purifica nesse momento. Então, em nome de Jesus, sejam curados, sejam restaurados, e a vida de vocês a partir de hoje será mudada. Receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, sou livre, sou liberto, tenho a marca de Jesus sobre a minha vida. Aleluia. Dá um salve de palmas para Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, vamos já finalizar. Verdade que vocês estão por aqui mesmo. Coloca assim a mão em forma de receber. Que Deus abençoe a tua vida. Irmãos, lembre disso. Lembre disso. O diabo vai querer sempre trazer escravidão sobre nós, vai querer sempre aprisionar nossa mente e nosso coração, mas ele quer te fazer livre. Já te fez, já teve essa oportunidade, Deus já te deu agora. Então carregue ela com você. Eu tenho certeza que Deus vai mudar radicalmente a vida de cada um de nós. Amém? Uma semana extraordinária eu profetizo sobre a vida de vocês, uma semana de bênção. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.